Oi pessoal, aqui nós vamos comentar, né, a respeito da unidade 3, caderno de atividades para os alunos do nono ano. Então vocês podem observar aqui na página 21 que tem logo como título, né, a unidade 3, a eterna arte de narrar. Então nós vamos ver aqui o que aqui? A subordinação e a coesão. Observe que existe aqui o período composto por subordinação, né, que nós já falamos na explicação da unidade 3, sobre a oração principal, oração subordinada, que o foco qual é? As orações subordinadas substantivas, que são chamadas de quais? Né? São classificadas como quais? Subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas e apositivas. Se não compreendeu, não esqueçam. Assistam ao vídeo e também leiam o livro didático. Então aqui na primeira questão da página 21, leia a tira a seguir. Vocês podem ver aí, né, dois personagens. Então vocês vão ter que fazer o quê? Nessa tira o personagem do sargento interpretou a frase que está na placa como uma ordem. Releia a placa e assinale a alternativa. Então é somente o quê? Uma única alternativa, que pode corresponder a outra forma de interpretar o que está escrito nela, certo? Ele interpretou de uma forma, então vocês vão ter que fazer o quê? Interpretar também de uma outra forma que não seja a que ele interpretou. Na página 22, no item B também, né, tem a ver com tirinha, no item C também tem a ver com tirinha. Na segunda questão, vocês vão reler a frase do sargento. O Zero sabe que eu nunca desobedeceria uma ordem. Item A, identifique o verbo e responda quantas orações formam nesse período. Quantas orações tem nesse período aqui? Né, vocês vão ter que contar o número de verbos. No item B, reflita sobre a oração destacada, né? Essa aqui está destacada. Qual é o sentido dela no período? Assinale a resposta adequada, somente uma única resposta adequada. Terceira, a seguir leia um trecho da reportagem sobre mudança nas águas dos mares. Então aqui tem um pequeno trecho, então vocês vão responder o item A. Da leitura desse parágrafo pode-se concluir o quê? Algum desses aqui, né, desses tópicos, vocês vão marcar um X nesse parênteses. No item B, esse parágrafo da reportagem foi organizado em dois períodos. Releia o primeiro deles. A palavra os, destacada desse trecho, refere-se a quem? Aos corais, aos homens da época da Revolução Industrial, aos estudos recentes, aos mares. Então vocês vão marcar aqui, né, o mais adequado. No item C da página 23, no período reproduzido no item anterior, a oração que os mares estão quase 30 vezes mais ácidos. Tem função de quê? De complemento do verbo da oração anterior, de sujeito da oração anterior, de circunstância de lugar relacionada ao verbo da oração anterior, ou da indicação de qualidade do sujeito da oração anterior. Marcar também aqui qual você considera correta. Quarta questão. Existe aqui um trecho, né, de uma reportagem que é os corais mais ameaçados do planeta, um pequeno trecho, e a partir dele vocês vão responder o quê? Alguns itens. Item A. Assinale a alternativa que corresponde à informação fornecida nesse trecho. Vocês vão marcar o que? A alternativa, somente uma. B. Releia a frase abaixo, observando a construção do período em duas orações. Vocês vão observar aqui, né, a construção de duas orações e vão responder. A que palavra da oração 1 está diretamente relacionada à oração 2? A oração 2 ela está relacionada diretamente a que palavra dessa oração aqui anterior? A oração 1. Então vocês vão copiar aqui abaixo a palavra. C. Pode-se concluir que a oração 2, no item anterior, exerce a função de... Então, essa 2 aqui, né, que tem aqui no numeral 2, ela tem a função de quê? De complemento do verbo da oração, do sujeito da oração, de complemento nominal do termo conta, ou de predicativo do sujeito previsões. Marcar o X. Preservando o sentido da frase do item B, reescreva, transformando-a em um período simples, isto é, em apenas uma oração. Em apenas uma única oração. Item E, a última da página 23. Releia esta frase. Isso acontece, né, isso certamente levaria não apenas ao desaparecimento de outras espécies, como poderia levar ao colapso de economias baseadas na pesca. Então, a partir disso, vocês vão fazer esse tópico aqui, né, esses tópicos. Observe os elementos de coesão destacados no período, relembrando o que estudou no livro sobre orações coordenadas. Reescreva o período substituindo os elementos coesivos em destaque, né, os elementos coesivos em destaque, por outros equivalentes, de modo a não alterar o sentido da frase. Vocês vão fazer o quê? Só buscar o quê? Outros termos similares para ver a substituição, sem causar problema em relação à coerência. Segundo ponto.
Esse período é formado por duas orações. Para torná-lo mais conciso, reescreva-o transformando a oração 2 em oração reduzida. Lembra que eu comentei o que é oração reduzida? Lá na explicação tem o que é uma oração reduzida. E no livro de vocês também tem bem no final da unidade 3. Então, continuando, na página 24 tem o desafios da língua. Formação de palavras. Então aqui tem a explicação do que é uma derivação por sufixação, uma derivação por prefixação e o que é uma derivação ligada à composição, certo? Então vocês têm que ler, vocês precisam ler isso aqui para poder fazer o quê? As questões que vão vir a seguir na página 25. Na página 25, ó, tem o que? Por exemplo, a segunda questão. Das palavras circulares da atividade anterior, copie uma que sirva de exemplo para quê? Para um dos processos de prefixação. Eu só não sei. Bem aqui na página 24 tem prefixação, certo? Então, aqui seguindo, sufixação também tem na página 24 e composição também tem explicação na página 24. É necessário ler para você poder resolver as questões. Terceira, na página 26. Nos trechos a seguir foram destacadas palavras que têm como base palavras primitivas que não derivam de nenhuma. Escreva o nome do processo de formação correspondente a cada uma, se foi por prefixação, se foi por sufixação, se é uma composição, somente as palavras que estão destacadas nos itens A, B e C. Na quarta, das falas de Ziraldo reproduzidas a seguir. A. Meus personagens estão aí, em revistinhas editadas pela Globo. A Globo tem roteiristas, artes finalistas, web designers, uma equipe grande. Então você vai fazer o quê? Ó? Copie as frases formadas por prefixação ou sufixação. Indica a palavra primitiva correspondente a cada uma delas, certo? Então vocês vão ter que fazer o quê? Observar as que tem o quê? Prefixação, observar as que tem sufixação e fazer o quê? Dizer quem são essas palavras primitivas, certo? Da onde, né, de qual palavra ela surgiu, ok? Então, pessoal, aqui termina, né, a explicação do caderno de atividades da unidade 3, destinada ao nono ano. Espero que tenham compreendido e sempre vai ser necessário que vocês observarem tanto no livro didático quanto nos vídeos que nós, professores, estamos passando para vocês. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Na próxima aula, né, a gente volta com a explicação das atividades da unidade 4, né, que já se encontra na página 27. Então, até mais.